Bom dia, crianças! Hoje se inicia as nossas VPs, né? E hoje iremos fazer a avaliação de português, certo? Que se inicia com um texto, que é Lenda da Cuca. Vocês irão fazer a leitura do texto com calma, né? Prestando bastante atenção na escrita das palavras, na pronúncia, certo? Para quê? Para vocês interpretar o texto. Após fazer a leitura do texto, vem a interpretação de texto, que tem, primeira questão, item A, B e C. No item A diz, cite as características da cuca descritas no texto. As características tanto física, né, como o quê? Como as qualidades, né? Ou como ela se comporta. Quem é a cuca? Através das características dela. Né? Quais são as características descritas no texto da cuca? O que é que caracteriza a cuca? B. Explique como se originou essa lenda. Como que ela surgiu? Ao chegar no Brasil, como a figura cuca passou a ser representada? Depois que ela chegou aqui, ela passou a ser uma figura representada como? Por quem? Né? Então, todas essas respostas do item A, B e C está no texto, certo? Por isso que vocês têm que fazer a leitura minuciosamente, com calma, tá? Lê uma vez, não entendeu, lê novamente. 2. Além da cuca, quais são os personagens folclóricos que você conhece? Fala um pouco sobre eles. Então, quais são os personagens mais conhecidos, né, no nosso folclore brasileiro, além da cuca? Temos o quê? O Saci, a Iara, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá. Então, qual desses você conhece? Você já ouviu falar? Já escutou a história deles? Né? Então, você vai o quê? Falar um pouco sobre esses no quais você conhece. Eu só conheço um, só sei a história de um. Pois então, pronto, você vai descrever, falar um pouco sobre a história dessa lenda na qual você conhece. 3. Observe as palavras do quadro abaixo. Elas estão no texto, circule os verbos. Certo? Então, tem, ó, forma, tornou, personagem, passou, fantasia, chegar e velha. Então, todas essas palavras, elas estão no texto, porém, nem todas são verbos. Então, você vai o quê? Circular apenas o quê? Os verbos, certo? 4. Leia as frases abaixo e relacione-as com os tempos verbais. Você vai colocar PR para a frase que está no presente, PA para as frases que estão no passado e PU ou IFU para o quê? As frases que estão no futuro. Aí tem, Saci é um menino muito esperto. Se essa frase estiver no tempo presente, você coloca PR. Se essa frase estiver no tempo passado, você coloca PA. Se ela estiver no futuro, você coloca FU. E assim você vai fazer com as demais. Cuca passou por muitas regiões. Passou. Muitas crianças ainda vão se sustentar com esses personagens, ou se assustar com esses personagens. Cada um desses personagens tem suas próprias histórias. 5. Separe as sílabas das palavras e classifique-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítona. Certo? 6. Releia o trecho do texto e responda. Ela é conhecida popularmente como uma velha feia, na forma de jacaré que rouba as crianças desobedientes. A frase está no presente, passado ou futuro. Aí você vai marcar a opção. A palavra circulada é a palavra que está circulada lá, que é a palavra rouba. Ela é um verbo, um advérbio ou um substantivo. C. Baseado nas partes destacadas, o que se refere à velha e às crianças? Um substantivo, um adjetivo ou um sujeito?
D. Reescreva o trecho, modificando as palavras destacadas por outros que possuem o mesmo significado. Que trecho é esse? O trecho que diz assim: ela é conhecida popularmente com uma velha feia. Como uma velha feia na forma de jacaré que rouba as crianças desobedientes. Então, as palavras que estão em destaque, quais são? Velha, feia, crianças desobedientes. Então, você vai o quê? Reescrever, vai escrever novamente o trecho, modificando as palavras que estão destacadas, que são essas, por outras que possuem o mesmo significado, certo? Leia estas duas frases e responda. Questão 7. Frase 1. A Cuca e o Saci passaram um dia na floresta. Frase 2. A Cuca e o Saci passarão o dia na floresta. Quanto à pronúncia, as formas verbais passaram e passarão são o quê? Iguais ou parecidas? Qual a frase que a forma verbal está no passado? Frase 1 ou frase 2? C. Transforme uma das frases para a forma verbal no presente, certo? Você vai escolher ou a frase 1 ou a frase 2 e vai colocar ela no presente, certo? D. Crie 3 frases, uma em cada forma verbal. A. Presente, B, passado e C, futuro. Então, você vai criar o quê? 3 frases. Uma frase no tempo presente, outra frase no tempo passado e outra frase no tempo futuro. 8. Leia o texto e complete com G ou GU. Então, você vai ler e onde tiver esses espaços, você irá o quê? Completar com G ou GU, certo? 9. Complete as palavras com as letras a seguir, com Z, S ou X. 10. Construa uma história em quadrinhos falando sobre como está sendo esse momento de isolamento. Então, nesses espaços, nesses quadradinhos, vocês irão fazer o quê? Fazer uma história em quadrinhos, contando como é que está sendo esse momento em casa, no isolamento, na quarentena. Vocês vão estar o quê? Desenhando, criando os balãozinhos, as falas de cada personagem. No caso, quem são os personagens? Vocês, né? Vocês. E quem tá o quê? Quem tá nesse isolamento social? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios. Então, você vai o quê? Envolver todas essas pessoas, no caso, a sua família, nessa sua história, certo? Então, boa sorte, boa avaliação. Não esqueça de preencher todo o cabeçalho, colocando o nome, data, certo? E qualquer dúvida, estarei lá disponível para ajudar vocês, tá?